E foi nos dias antigos, quando o Senhor desejou provar a fé de seu servo, que a voz do Altíssimo ecoou sobre a vida de Abraão. Toma agora o teu filho, o teu único, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Naquela madrugada, Abraão levantou-se cedo. O coração lhe pesava como pedra, mas os pés obedeciam como servo fiel. Tomou lenha para o sacrifício, chamou 2 de seus moços e o filho Isaque e partiu em direção ao monte. Durante 3 dias, caminhou em silêncio. Os olhos viam apenas poeira e horizonte, mas dentro de si, o velho patriarca lutava entre a promessa e a ordem. O filho era herdeiro da aliança, fruto da palavra divina, como poderia o mesmo Deus pedir que fosse entregue em holocausto? No 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu de longe o monte que Deus lhe mostrara. Então disse aos moços: Ficai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou ele nas mãos o fogo e o cutelo, e caminharam ambos juntos. No caminho, Isaque, jovem de coração puro, que ainda não conhecia a dureza dos mistérios, perguntou: Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, com voz que tremia, mas cheia de fé: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E seguiram adiante. Ao chegarem ao lugar, Abraão edificou o altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque e o deitou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e tomou o cutelo para imolar o filho. O céu parecia calado, o vento cessou, até os pássaros guardaram silêncio. Toda a criação parecia aguardar o momento em que a fé seria medida. Mas eis que a voz do anjo do Senhor bradou desde os céus: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único. E levantando Abraão os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Naquele monte, o choro transformou-se em cântico. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá, e até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Assim, naquele dia, a fé de Abraão foi provada diante do céu e da terra. Ele mostrou que não é a posse do dom que sustenta a promessa, mas a obediência ao doador, e Isaque, descendo com o pai, passou a carregar em sua memória não apenas a lenha que pesara sobre seus ombros, mas também o peso de uma fé que o acompanharia por toda a vida. E aconteceu em dias distantes, na terra de Uz, que havia um homem íntegro e reto chamado Jó. Temia a Deus e desviava-se do mal, e sua vida era como uma lâmpada que brilhava no meio da escuridão. Seus campos estavam cheios de rebanhos, suas tendas cheias de filhos e seu coração cheio de temor ao Senhor. Pois cada manhã, Jó oferecia holocaustos em favor de seus filhos, dizendo consigo: Talvez tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia continuamente, mostrando que sua confiança estava não nas riquezas, mas no Criador que as dava. Mas eis que no conselho celestial, quando os filhos de Deus se apresentaram diante do Altíssimo, veio também o acusador. E o Senhor disse: Tens observado o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. O acusador respondeu: Porventura, Jó teme a Deus debalde? Não puseste uma cerca em redor dele, de sua casa e de tudo o que tem? Mas estende a tua mão e toca em tudo quanto possui, e verás se não blasfema contra ti em tua face. E o Senhor disse: Eis que tudo o que tem está em tuas mãos, somente contra ele não estendas a mão. Então vieram os dias da provação. Mensageiros chegaram um após o outro, trazendo notícias como flechas que rasgam o coração. Os bois foram roubados, os servos mortos, o fogo caiu do céu e queimou os rebanhos, os camelos foram levados e, por fim,
Seus filhos e filhas morreram quando o vento forte derrubou a casa onde festejavam. Jó rasgou seu manto, rapou a cabeça, caiu em terra e adorou, dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mas a provação ainda não estava completa. O acusador apresentou-se de novo diante do Altíssimo, e o Senhor disse: Tens visto o meu servo Jó? Ainda retém a sua integridade, embora me incitasses contra ele. E o acusador respondeu: Pele por pele. Tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Mas estende a tua mão, toca nos ossos e na carne dele, e verás se não blasfema contra ti. O Senhor disse: Eis que ele está em tuas mãos, apenas poupa-lhe a vida. E saiu o acusador, ferindo Jó com chagas malignas desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó tomou um caco de barro para raspar-se e sentou-se em cinza. Sua esposa, vendo a miséria, disse: Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos de Deus o bem, e não receberíamos também o mal. Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. Vieram então 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Quando o viram de longe, não o reconheceram. Levantaram a voz, choraram, rasgaram seus mantos, lançaram pó sobre a cabeça e se assentaram com ele 7 dias e 7 noites, sem dizer palavra, porque viam que sua dor era muito grande. E Jó abriu a boca, amaldiçoou o dia do seu nascimento, desejando nunca ter existido. Perguntava: Por que dar luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de trevas? Mas, mesmo em suas queixas, havia reverência, pois ele não amaldiçoava o Criador, apenas clamava por resposta. Seus amigos, um após o outro, tentaram explicar seu sofrimento como fruto de pecado oculto. Diziam: Deus não castiga o inocente, examina teus caminhos. Mas Jó, em sua integridade, respondia: Até quando afligireis a minha alma com palavras? Se pequei, só contra Deus pequei, mas sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Assim, entre chagas e pó, lágrimas e acusações, Jó permaneceu firme. O céu e a terra testemunharam que havia homem capaz de sofrer sem renegar o Senhor. Seu corpo enfraquecido, mas sua fé intacta, sua esperança dilacerada, mas sua confiança ainda erguida como torre. E assim se cumpriu o mistério. O mesmo Deus que pediu a Abraão o sacrifício de Isaque, agora sustentava Jó em sua dor. Pois a prova não é apenas fogo que consome, mas fogo que purifica. E Jó, sentado nas cinzas, brilhava diante do céu como ouro em fornalha. E aconteceu, depois que o Senhor libertou seu povo com mão poderosa do Egito, que conduziu Israel pelo deserto até o monte de sua escolha. Aquele lugar era chamado Sinai, e suas encostas se erguiam como muralhas de pedra contra o céu. O povo acampou diante da montanha, e os corações estavam cheios de temor, porque ali se revelaria a glória do Deus vivo. Na manhã do 3º dia, trovões e relâmpagos encheram o horizonte. Uma nuvem espessa desceu sobre o cume e o som de uma trombeta soava cada vez mais forte, fazendo tremer a terra. O povo saiu de suas tendas e até os mais valentes se encolheram, pois nunca haviam visto tamanha manifestação. O monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A fumaça subia como a de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Então Moisés, servo de Deus, foi chamado a subir. Ele caminhou entre relâmpagos, enquanto o som da trombeta ecoava como voz que não pertence a homem algum. O povo permaneceu ao pé da montanha, não ousando aproximar-se, pois havia sido advertido: quem tocar o monte será morto. Animais, homens, ninguém podia cruzar os limites. Só Moisés, escolhido do Senhor, subiu. E entrando na nuvem, Moisés viu fogo que não consumia e ouviu voz que não podia ser confundida.
O Senhor falou com ele como um homem fala com seu amigo, mas as palavras eram como trovões que gravavam no coração. Ali lhe foram entregues as tábuas de pedra, escritas pelo dedo do Altíssimo. E o Senhor disse: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Honra a teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Cada mandamento era como espada de luz cortando a escuridão. O coração de Moisés tremia, não de medo de homens, mas da presença do Santo. E, caindo com o rosto em terra, adorou. Enquanto isso, ao pé do monte, o povo via o clarão, ouvia os trovões e o som da trombeta. Todos estremeciam e diziam a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Tal era o peso da glória que descia sobre Sinai. Durante 40 dias e 40 noites, Moisés permaneceu no monte. Recebeu instruções sobre o tabernáculo, sobre o sacerdócio, sobre a santidade que o povo deveria guardar. Cada detalhe era como aliança esculpida entre o céu e a terra, mas embaixo o povo se corrompia, levantando bezerro de ouro e chamando-o de Deus. Quando Moisés desceu e viu a idolatria, sua ira ardeu. Quebrou as tábuas de pedra ao pé do monte, mostrando que o povo havia quebrado a aliança. Mas o Senhor, em sua misericórdia, chamou-o novamente a subir. E uma segunda vez escreveu as palavras do pacto. E aconteceu que, ao descer do monte, o rosto de Moisés resplandecia de tal maneira que os filhos de Israel não podiam fixar seus olhos nele. Era reflexo da glória que havia contemplado, e ele pôs um véu sobre o rosto, pois a luz do Senhor ainda ardia. Assim, no Sinai, o mesmo Deus que provou Abraão no Moriá e sustentou Jó em seu sofrimento, agora falava com Moisés em fogo e aliança. O monte tornou-se testemunha de que o Senhor não apenas prova e sustenta, mas também guia seu povo com lei e promessa. E até hoje se diz: o fogo do Sinai não se apagou, pois continua a arder em todo o coração que se curva diante da voz do Altíssimo. E depois de Abraão no Monte Moriá, depois de Jó nas cinzas, depois de Moisés no Sinai, começa a se desenhar uma verdade que não está escrita em apenas uma tábua de pedra, mas está costurada como fio invisível que une gerações. Pois o Senhor é o mesmo ontem e hoje, e a sua voz ecoa em diferentes tempos, mas com um só propósito: ensinar ao homem que a fé não é um instante, mas um caminho. Abraão levantou o cutelo contra o próprio filho, Jó ergueu os olhos do pó, mesmo sem respostas. Moisés entrou na nuvem escura, onde relâmpagos caíam sobre a terra. Cada um, em sua hora, foi provado diante do Altíssimo. E se olharmos com olhos atentos, veremos que todos eles caminharam sobre a mesma estrada, ainda que em terrenos diferentes, a estrada da confiança absoluta. Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu sem compreender. Pois como conciliar promessa e sacrifício? O filho dado era o mesmo pedido em oferta. Humanamente, tudo se contradizia. Mas Abraão compreendeu que a fidelidade ao Senhor estava acima até da lógica. Ele creu que, se fosse necessário, Deus poderia até ressuscitar Isaque. Sua fé era maior que sua razão, e por isso foi chamado pai de todos os que creem. Jó, ao contrário, não ouviu ordens específicas, não recebeu mandamentos de subir um monte ou levantar altar. Sua prova foi o silêncio, um silêncio mais pesado que 1000 vozes. Ele perdeu tudo, um golpe após o outro, como se o céu tivesse se fechado. Mas em meio ao pó e às feridas, permaneceu com a alma inclinada ao Criador. Sua fé não era cega, era ferida, mas ainda assim fiel. E o céu se encheu de testemunhas para ver um homem que amava a Deus não por bênçãos, mas pelo próprio Deus. Moisés, por sua vez,
enfrentou outra forma de provação. Subiu ao Sinai e viu o fogo consumidor, mas teve de descer ao povo que se corrompia. O peso não estava apenas na glória, mas na responsabilidade. Ele conheceu Deus face a face, mas também conheceu a rebeldia dos homens. Teve de segurar em uma mão as tábuas da lei e na outra mão o povo que constantemente queria voltar ao Egito. Sua prova foi a paciência, a obediência diária, o carregar do fardo de guiar uma multidão difícil. Assim, 3 homens, 3 destinos, 3 montes, Moriá, cinzas de Uz e Sinai. Mas o fio invisível é o mesmo. Confiança no Senhor, ainda que o coração sangre, ainda que a mente não compreenda, ainda que o corpo se canse. Se Abraão mostrou que a fé entrega o que é mais precioso, Jó mostrou que a fé permanece mesmo quando tudo é tirado, e Moisés mostrou que a fé persevera quando precisa carregar um povo inteiro. O Senhor costura estas histórias como quem borda um manto. Cada fio é diferente, mas juntos formam uma só veste de glória. O povo que ouviu essas histórias ao longo dos séculos começou a perceber que não se trata apenas de heróis individuais, mas de reflexos de um mesmo Deus que se revela de muitas formas. Pois Abraão foi provado em seu amor, Jó em sua esperança e Moisés em sua obediência. Amor, esperança e obediência. 3 colunas de uma fé verdadeira. O fio invisível que une estas vidas também passa por cada geração, pois todos, em algum momento, sobem seu próprio Moriá, sentam-se em suas próprias cinzas ou enfrentam seu próprio Sinai. Todos nós somos chamados a sacrificar algo, a suportar a dor sem respostas, a obedecer em meio à responsabilidade. E em cada instante, o mesmo Deus continua presente, mesmo quando parece ausente. Imaginemos que Abraão pudesse olhar para Jó, ver seu corpo em feridas e ouvir suas palavras. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Abraão talvez reconhecesse ali a mesma fé que o fez erguer o cutelo. E se Jó pudesse ver Moisés descendo do monte com o rosto brilhando da glória, talvez entendesse que a esperança, mesmo no silêncio, um dia encontra resposta na revelação. E se Moisés pudesse olhar para Abraão, compreenderia que a lei que carregava tinha raízes na fé que tudo entrega. Assim, estes homens não viveram apenas para si, mas para compor uma sinfonia eterna, onde cada nota aponta para o mesmo tema. O Senhor é digno de confiança. O fio invisível atravessa os séculos e se estende até nós, porque ainda hoje há aqueles que precisam entregar o que mais amam, como Abraão. Há os que precisam permanecer em pé em meio a cinzas, como Jó, e há os que carregam o peso de liderar, de servir, de obedecer, como Moisés. E o segredo é o mesmo: não desistir da fé, não soltar a mão do Senhor, ainda que tudo diga o contrário. Pois se Abraão viu o cordeiro no arbusto, Jó viu sua esperança restaurada e Moisés viu a glória no fogo. Nós também veremos a provisão, a restauração e a presença. Assim termina este testemunho. Não existem provas iguais, mas todas têm a mesma raiz. O Senhor prova, o Senhor sustenta, o Senhor fala. E o homem em cada geração é chamado a responder com fé. E até hoje se diz: bem-aventurado é aquele que, como Abraão, Jó e Moisés, aprende a enxergar o fio invisível que une todas as provas em uma só promessa, a promessa de que Deus é fiel para sempre. E depois de todas essas provas, depois de Abraão no Moriá, Jó no pó e Moisés no Sinai, resta-nos olhar para trás e ver que o Senhor sempre esteve presente, ainda que de formas diferentes. A história não é apenas sobre homens fortes, mas sobre um Deus que se revelou em meio à fraqueza humana. O fio invisível que une todas as gerações termina por se tornar uma corda firme, esticada do céu à terra, para que cada um de nós possa segurar-se nela. Abraão provou que a fé verdadeira não depende do quanto compreendemos, mas do quanto confiamos.
pois sua razão gritava contra a ordem divina, mas sua confiança foi maior. Ele caminhou 3 dias em silêncio, com cada passo soando como martelo em sua consciência, mas nunca recuou. E quando levantou o cutelo, o céu se abriu. Aprendemos com ele que a fé não é ausência de dúvida, mas obediência apesar da dúvida. Que o Senhor não nos chama para entender tudo, mas para andar em fidelidade. Jó mostrou outra face dessa mesma fé, a resistência. Ele não teve revelações claras, não ouviu uma voz que lhe dissesse, não temas, não viu cordeiro preso em arbusto algum. O que viu foi ruína, o que sentiu foi dor, e o que ouviu foram acusações. Ainda assim sua boca declarou, bendito seja o nome do Senhor. Não havia lógica em suas palavras, apenas confiança nua, despida de todas as certezas humanas. Ele nos ensina que, quando não vemos saída, quando a dor nos silencia, a verdadeira fé não se quebra, mas se curva diante do Altíssimo. Moisés, por sua vez, carregou o peso da responsabilidade. Ele não foi chamado a entregar seu filho, nem a suportar a perda de todos os bens, mas a carregar um povo inteiro nas costas. Um povo que murmurava, que queria voltar ao Egito, que erguia bezerros de ouro enquanto a glória de Deus ardia no monte. Moisés mostrou que a fé também é perseverança, que obedecer não é apenas ouvir e subir, mas voltar, descer, corrigir, suportar e amar. Seu rosto brilhou com a glória que viu, mas suas mãos estavam marcadas pelas tábuas que carregava. Ele nos ensina que a fé não é apenas êxtase diante de Deus, mas serviço diário ao povo que ele nos confia. E assim, as 3 histórias se unem como cordas trançadas. Abraão entrega, Jó suporta, Moisés obedece. 3 dimensões da mesma fé que o Senhor deseja ver em nós, pois todos, em algum momento, terão de entregar o que amam, suportar o que não compreendem e obedecer mesmo quando tudo parece pesado demais. O fio invisível que uniu aqueles homens continua a se estender através dos séculos, alcançando os dias de hoje. Quantas vezes nós mesmos não estamos diante de um Moriá particular, onde precisamos confiar que o Senhor proverá? Quantas vezes não nos vemos sentados nas cinzas como Jó, sem entender os golpes da vida, mas ainda chamados a dizer, bendito seja o nome do Senhor? Quantas vezes não temos de enfrentar nossos próprios Sinai, onde o peso da obediência parece maior que nossas forças? Mas o Deus que esteve com Abraão, Jó e Moisés é o mesmo que caminha ao nosso lado, ainda que não o vejamos. Eis a lição eterna. A fé não é apenas memória do passado, mas chamado para o presente. Não é apenas história de heróis distantes, mas convite para cada coração. Se Abraão foi provado para entregar, Jó para suportar e Moisés para obedecer, nós também somos chamados a viver a mesma confiança, cada um em sua parte do caminho. E o mesmo Deus que proveu o cordeiro, que restaurou Jó, que falou a Moisés no fogo, é o Deus que hoje sustenta cada passo que damos. No final, a lição é simples, mas profunda. A fé não é apenas acreditar em Deus quando tudo vai bem, mas permanecer fiel quando tudo parece ruir. A fé não é apenas receber, mas também entregar. Não é apenas alegria, mas também perseverança. Não é apenas glória no monte, mas também lágrimas no pó. E quando o coração aprende a confiar, descobre que o Senhor é fiel em todas as estações. Por isso, até hoje se diz, o fio invisível nunca se rompe. Ele une Abraão, Jó, Moisés e todos os que caminham pela fé. Ele passa pelas páginas antigas e chega até a vida de cada um de nós. E quando esse fio é segurado com confiança, o céu e a terra se encontram e a voz do Altíssimo continua ecoando. Não temas, porque eu sou contigo.